Gente, um mistério é registrado na cidade de Contenda, região metropolitana da capital. Uma mulher é investigada pela morte do marido, acontecido em 2022. Só que agora ela foi encontrada morta. Ela teria, na época do crime, confessado que matou o marido com faca. Ele foi esfaqueado. O motivo seria porque ele assistia vídeos de outras moças no TikTok. Isso é impressionante, né? As redes sociais, você tirar a vida de uma pessoa por conta de rede social. Ô, Leão, o que é que aconteceu agora para que ela tenha perdido a vida? Pois é, esse é o outro mistério dentro dessa história, Paulo. Porque, afinal de contas, a polícia tenta descobrir com certeza as causas da morte. O que levaram essa mulher a ser encontrada morta dentro do quarto? Existem suspeitas que a gente vai trazer agora na reportagem. Mas nós temos aí análises feitas pela Polícia Científica, Instituto Médico Legal, refazendo inclusive alguns exames, ou seja, tem dúvidas, precisam ser esclarecidas para entender o que aconteceu. Uma vez que ela estava prestes a ser julgada pelo crime que aconteceu há 1 ano e meio atrás. A família pedia e esperava pela condenação, a família do ex-marido dela pedia e esperava pela condenação. E prestes a acontecer esse julgamento, que inclusive boa parte dos advogados do caso diziam, olha, certamente, muito provavelmente, claro que a certeza nunca tem como ter, mas muito provavelmente ela seria condenada. E aí acontece essa morte. A gente volta nessa história e conta em detalhes, Cidade Alerta de Contenda, para você que acompanha agora na tela da RIC TV. Luciane Marafigo, de 36 anos, foi encontrada morta dentro dessa casa, que vivia com os filhos, pai e madrasta, próxima do centro de Contenda, na região metropolitana de Curitiba. Fomos até a residência, mas os familiares preferiram o silêncio. Segundo a família, Luciane foi encontrada já sem vida, deitada na cama de um dos quartos. A suspeita é que ela tenha tido uma overdose. Apesar disso, apenas laudos do IML poderão apontar com certeza a causa da morte. Apesar de não querer gravar entrevista, a família de Luciane nos contou que ela vivia já há muito tempo afetada por um episódio grave, envolvendo o assassinato de uma pessoa muito próxima, o ex-marido dela. Juarez Almeida foi morto em julho de 2022 com uma faca no coração. A principal suspeita de ter cometido o crime era a Luciane, companheira de mais de 20 anos. Segundo a polícia, a mulher teria inclusive admitido a PMs que atenderam a ocorrência na época que cometeu o assassinato. Para relembrarmos essa história, fomos até o endereço onde tudo aconteceu. Há praticamente 1 ano e meio nessa região tomada por chácaras. Depois de percorrer pouco mais de 7 quilômetros em uma estrada de chão, nos encontramos com a mãe de Juarez. A idosa mora ao lado do local do crime até hoje e lembra muito bem do dia trágico. Ele estava trabalhando e ele chegou, ela estava drogada e estava bêbada, né, bastante. E ele veio e disse assim, mãe, segura um pouco os piá aqui, que ela tá louca lá dentro da casa. O crime aconteceu nesta casa, onde hoje está abandonada e serve basicamente de depósito. Segundo a Polícia Militar e testemunhas, algumas que vivem até hoje aqui na Redondeza, o crime aconteceu da seguinte forma. Juarez estava mexendo no celular em uma rede social bastante conhecida, TikTok, vendo fotos e vídeos de mulheres. Isso fez com que a Luciane ficasse enciumada, pedisse para ele parar de mexer e ele não seguiu as ordens dela, muito pelo contrário. Ela, enfurecida, discutindo, resolveu ir para um outro cômodo, mexer no celular e fazer a mesma coisa, mas vendo fotos de homens e vídeos também na mesma rede social. Isso fez com que Juarez ficasse bravo, pegasse o celular e tacasse no chão. Quebrou o aparelho. Isso fez com que ela, aí sim, ficasse mais brava ainda. Pegasse uma faca na cozinha e acertasse em cheio o coração do marido. Ela veio na janela e abriu a janela e com as mãos só sangue. E disse assim, eu matei o Juarez. E ela correu para trás da casa. E daí ela entrou e sentou em cima daquele sangue e punhou a faca debaixo da perna. Daí quando a polícia chegou, que ele disse o que aconteceu, ela disse, eu não fiz nada. Daí a polícia disse, como que você não fez nada? Se você está cheio de sangue. Daí ela tirou a faca e disse, ó, eu matei ele com essa faca.
Luciane e Juarez estiveram juntos por mais de 20 anos. Tiveram 2 filhos, um de 13 e outro de 18 anos. Segundo Dona Catarina, Juarez e Luciane viviam em pé de guerra, com brigas frequentes, e não era raro ficar sabendo de brigas. Era complicado. Nossa vida. Eu tive uma vida muito sofrida com os dois, sabe? Em 2022, em entrevista à RIC TV, o pai de Luciane confirmou que em uma das confusões, a filha foi agredida. Sim, é só isso que eu tenho para falar, tchau. A gente pensou que só brigaram, se machucaram e alguém ia para o hospital e voltava, né? Mas, enfim, alguém não voltou, no caso. Luciane respondia pelo homicídio do marido em liberdade e seria julgada no próximo mês, em fevereiro. A expectativa da família de Juarez era para a condenação da mulher. Agora, com a morte de Luciane, as famílias já não sabem mais o que esperar do caso. Nunca imaginava um desfecho tão triste, né? Tanto do lado dele quanto do lado dela, porque, enfim, eram 2 jovens e com filhos, né? Para mim foi sofrido. É sofrido, porque eu moro aqui e a casa deles é ali. Eu já maliciava. Ou ele mata ela ou ela mata ele. Foi o que aconteceu. Ela matou ele. Uma tragédia já anunciada, não só pela família que gravou a entrevista com a gente, mas também com a família da Luciane, sabe, Paulo, que dizia eles viviam brigando e isso ia acontecer mais cedo ou mais tarde. Mas o que acontece agora é a investigação, a polícia científica, Instituto Médico Legal aprofunda, né, a apuração, a investigação para entender realmente as causas da morte dela, que foi encontrada morta no final de semana, e agora esses laudos, esses exames do Instituto Médico Legal devem definir de fato. Ela morreu de overdose do quê? Quais foram as substâncias? Porque overdose já diz no nome, né? É uma dose a mais da recomendada. Se isso foi induzido, isso aconteceu, ela ingeriu essas substâncias propositalmente ou não, isso vai ser esclarecido. Se alguém tinha algum benefício com a morte dela, tudo isso vai ser investigado, uma vez que a investigação deve se estender por mais alguns dias até o resultado desses exames. Tudo precisa ser, portanto, colocado, os pingos nos is para entender. Afinal de contas, esse caso pode ser dado como encerrado ou não. Um caso que se arrasta desde julho de 2022 e não parece que está prestes a terminar. Isso tudo vai depender, portanto, e claro, a gente fica em cima aguardando o resultado desses exames para poder concluir essa história que assusta a todos até hoje lá na cidade de Contenda. Paulo. Obrigado, Léo. Portanto, pode ter sido um crime. Isto é a questão. Pode. Só o Instituto Médico Legal do Estado do Paraná, ao examinar, né, o exame toxicológico, vai poder concluir o que houve ou não com ela. Lembrando que ela estava há poucos dias de sentar no banco dos réus para ser julgada por um crime confesso. Ela confessava ter tirado a vida do companheiro. Certamente que a defesa também ia alegar legítima defesa, aquelas coisas de sempre, né? Até porque, vocês viram na reportagem, foi dito pelo pai dela de que sim, ela era agredida pelo ex-companheiro. Agora, essa agressão seria justificativa para a facada no coração? Isso não vai se saber mais, porque não haverá mais julgamento. Este crime, este processo, com relação à morte do marido, encerra-se com a morte dela, que confessadamente era a autora do homicídio.